Olá amigos, iniciamos mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Na tela o nosso site, pazian.com.br, para você acessar e conhecer as nossas atividades, cursos, palestras, inclusive rever os programas que são transmitidos aqui pela TV. Hoje nós estamos numa visita, um programa externo. Vamos mostrar para vocês uma associação muito respeitosa, que faz um trabalho maravilhoso com crianças e adolescentes autistas. É uma escola, é a Associação dos Amigos da Criança Autista, ALMA. Vocês vão ver que trabalho bacana. Houve um interesse da população devido à novela, uma recente novela da Globo, que mostrou uma pessoa autista. Então nós viemos aqui para mostrar realmente o que acontece e a maneira como as pessoas autistas são tratadas, principalmente num lugar tão abençoado como esse. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho, de conversar, e agora nós vamos mostrar para vocês, tá bom? Fica aqui com a gente, vamos lá conhecer a instituição. Vamos conhecer agora a história aqui da associação, conversando com a fundadora e atual superintendente, Eliana Borali. É isso? Isso. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui, viu? Eu é que agradeço, para nós é sempre uma excelente oportunidade. Conta pra gente como é que a senhora fundou, qual o motivo e há quanto tempo é essa associação? A ALMA existe, ela foi fundada em 1990, portanto ela está com 24 anos, foi em janeiro de 1990. Eu fundei a ALMA porque tive uma filha autista e há 24 anos atrás, se hoje as questões relacionadas ao autismo ainda são complexas e difíceis, imagine há 24 anos atrás. Então eu fundei a ALMA porque eu queria tratar, eu queria dar à minha filha alguma oportunidade, uma chance, uma alternativa de vida melhor. E nesse período em que ela nasceu, as coisas de autismo no Brasil ainda eram muito rudimentares, muito difíceis. E a minha alternativa de oportunidade a ela foi fundar a Associação dos Amigos da Criança Autista, que é hoje uma organização não governamental, mantenedora do SEACA Natália Borali. Eu dei o nome à escola, o nome da minha filha, que é a fundadora da escola. Mas a história toda tem a ver com o fato de eu ter me tornado mãe de uma pessoa autista e querer dar a ela uma chance, uma oportunidade de ter a sua vida melhorada. A senhora disse, e nós entendemos que há esse tempo atrás, 24 anos, 20 anos atrás, não havia nenhum tipo de recurso. As pessoas tinham conhecimento desse problema, não havia escola suficiente. Como é que era nessa época? Hoje em dia não existe vaga suficiente, não existem recursos humanos suficientes, há lacunas na formação acadêmica, há uma problemática de formação de recursos humanos muito séria. Então isto hoje em dia. Você faz uma ideia, há 24 anos atrás, como era muito mais difícil a condição de uma família que tinha um membro autista dentro do convívio. Então, se hoje é difícil, naquela época era muito mais. Tanto era difícil que eu acabei me tornando uma profissional da área porque eu precisava dar a ela sustentação a toda a problemática que o autismo trazia e as pessoas não sabiam me ajudar. Eu não conseguia suporte dos profissionais das áreas afins. Os médicos estavam começando o trabalho deles, formando uma rede de capacitação humana, os psicólogos estavam engatinhando nessa formação e quando a gente chegava nos consultórios, via de regra, esses consultórios não tinha lá o conhecimento ainda adquirido pelo profissional que estava te atendendo. Eu já era assistente social na época, e já era uma pessoa voltada para o estudo e para a capacitação humana. Eu já gostava disso, tanto que fiz faculdade na área de serviço social. Quando a minha filha apresentou o problema e eu senti a problemática da falta de conhecimento, falta de vaga, falta de recursos estruturais, de locais especializados para recebê-la, eu não tive saída. Eu tive que aprender para ajudá-la. Acabei me tornando uma profissional e percebendo que a alternativa seria a construção de um espaço, que é a ALMA. Então, se hoje é difícil, você imagina isso há 24 anos atrás.
A questão do preconceito, né? Porque as pessoas não conhecem, né? A novela, a gente vai começar daqui a pouco, né? Então a anterior novela da Globo mostrou algumas coisas, não sei se com exatidão ou não, mas as pessoas quando não conhecem criam um certo preconceito. Eu acredito que existia. Hoje ainda há. Ainda há. Em se tratando de divulgação, o trabalho que a Rede Globo fez é meritório. Eu agradeço todo o trabalho que foi feito lá. Eu tenho que enfatizar o aspecto de que havia ainda uma caricatura do que de fato é. As coisas não são tão simplórias da maneira como foram apresentadas lá. Uma família que tem um membro autista dentro de casa, ela tem um teor de sofrimento muito mais sério, muito mais agudo e é crônico, porque é para a vida toda. Então, a gente tem que agradecer o espaço que a Rede Globo abriu falando da temática, porque isto mexe com o preconceito. A maneira como eles fizeram também alivia o preconceito. Então, eu só tenho que agradecer a Rede Globo, porque fizeram um trabalho digno que precisava ser feito nesse país de divulgação. Entretanto, não relatou a realidade da forma, com o teor de sofrimento que ela realmente impõe às famílias. Então, se você me perguntar se existe preconceito hoje em dia, sim, ainda existe. Porque nós estamos saindo de um patamar de completa e total falta de conhecimento para um patamar de estamos entrando em contato com. O que é muito diferente de eu dizer assim, o Brasil conhece a população brasileira, eu não digo profissionais, consultórios, médicos, não, eu estou dizendo assim, a população brasileira está começando a ter contato com uma problemática que é séria, que ainda é deficitária na maior parte dos estados brasileiros, não existe lei, e que nós tivemos um avanço sensacional através do esforço de uma mãe chamada Berenice Piana, que fez em dezembro de 2013 a publicação da lei Berenice Piana de Piana, que é a lei federal que fala de autismo, porque não existia isso. Outros estados se organizaram. Vários estados brasileiros já têm a sua lei de defesa do autista, o estado de São Paulo tem também a sua, e os autistas estão começando a se beneficiar desse recurso, que é o recurso jurídico e legal, mas o preconceito ainda está arraigado. Tudo que é diferente, tudo que não tem conhecimento suficiente, tudo que está sendo, está no início de uma divulgação, ele produz dúvida, e a dúvida gera preconceito. Eu me afasto daquilo que eu não conheço. Mas eu queria deixar um recado. Pessoas autistas são, antes de mais nada, pessoas. Existem pessoas com diabetes, pessoa com miopia, com câncer, com AIDS, com autismo. Todas estas problemáticas precisam de afeto, de conhecimento técnico e de atendimento. Autismo não é diferente, mas são pessoas que são capazes de dar, de fluir emoção na relação, são capazes de dar carinho, se forem trabalhadas para isso. Os casos mais graves não perdem a sua condição sine qua non, que é ser, antes de mais nada, ser humano. Eu vou pedir um minutinho para a senhora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Um minutinho e nós voltamos. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Fica na Moca, Rua Camé 377. Colocamos na tela aí o nosso site, pazian.com.br, para você assistir
os outros programas que já foram transmitidos, inclusive esse, a partir de amanhã, vai estar no nosso site. Você que está assistindo, está conhecendo essa instituição, esse belo trabalho, quiser falar para outras pessoas, ajudar na divulgação, é muito importante a sua participação, como tem sido até hoje, é só acessar e indicar o nosso site. Contamos com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Voltamos então com a dona Eliana, que emocionou a gente aí na primeira parte, falando, os olhinhos até brilhando, que a gente imagina o que é para uma mãe não só cuidar, né, de algum filho com algum tipo de problema, mas a senhora incorporou isso e estendeu o seu amor de mãe para outros filhos, de outras mães, de outros pais, né? Então já te parabenizo por isso, por esse trabalho desbravador. Mas assim, com as suas palavras, uma criança, um jovem autista, o que ele diferencia? Qual é o problema? Qual é a limitação que ele tem? Eu vou tentar ser simples, sem que isso perda, que nós não consigamos passar a impressão técnica que é necessária para ser ensinado. Uma pessoa que tem autismo, ela tem transtorno que invade o desenvolvimento dela. Ela faz parte de uma população chamada pessoas que têm TID, transtorno invasivo de desenvolvimento, que tem 3 aspectos que são acometidos de forma significativa, importante. As pessoas que têm TID, onde o autismo está inserido, tem transtorno invasivo de desenvolvimento, elas têm alteração de comportamento, de comunicação e de relacionamento. A alteração do comportamento é porque ele pode ser apático ou altamente hiperativo. De comunicação é porque 60% falam. E não falam não porque não querem, mas porque não conseguem. E quando falam, tem um jeito especial de falar. Via de regra se começa com ecolalia, que é a fala pelo eco da fala de outra pessoa. Alguém chega para ele e fala, você quer pão? Ele vai responder com o mesmo, quando ele é capaz de falar, você quer pão? Do mesmo jeito. E quando ele quiser pão, ele vai chegar para você e falar, você quer pão? E ele está pedindo pão. É um eco da fala de outra pessoa. Portanto, comportamento hiperativo ou apático, 60% dos autistas não falam. Então, as pessoas que têm TID têm a comunicação alterada e não é só o problema da fala, propriamente dito. É receber o que falamos para eles. Também uma boa parte deles não tem essa capacidade de entendimento do que recebe. Expressões faciais, posturais, gestuais, todos os equipamentos que compõem um processo comunicativo fica alterado nas pessoas que têm autismo. E por último, o relacionamento, porque eles têm alterações muito importantes nesta questão de estar se colocando no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, de pensar o que o outro pensa. É todo um conjunto de informação teórica que eu não vou ficar aqui falando, mas que altera a forma de se relacionar, inclusive do contato olho a olho. A grande maioria deles não consegue fazer esse contato. Eles olham através e não para a pessoa. Então, uma pessoa autista é uma pessoa que nasce com um equipamento mal desenvolvido para a vida. É uma pessoa que tem N limites, N dificuldades de sobrevivência, mas que, quando trabalhada, ensinada, educada, é capaz de fazer muitas coisas independentemente, ser alfabetizada. Existem vários graus, depende do grau, uma competência é adquirida. A partir de que idade, quantos meses ou quantos anos que se detecta esse problema? Hoje em dia já se tem possibilidade de fazer um pré-diagnóstico a partir do 6º mês da criança. Você já começa a observar que tem coisas do desenvolvimento neuropsicomotor que não estão acontecendo. Mas um diagnóstico seguro é sempre depois dos 3 anos, que é para dar tempo de formatar todos os limites e todas as disfunções que os transtornos invasivos impõem a quem tem um transtorno invasivo, a quem tem autismo. Então, um diagnóstico seguro, ele deve ser feito depois dos 3 anos e não muito depois dos 3 anos, porque quanto antes se faz, mais rápida a intervenção, melhor é o desenvolvimento. A senhora disse que há condições de aprendizado, né? De aprendizagem. Quando eu cheguei aqui, a senhora estava me mostrando, eu vi um rapaz, ela disse, olha, foi meu aluno, retornou, e ele estava mexendo no computador. Ou seja, perfeitamente... Existe dentro dos transtornos invasivos uma escala de transtornos invasivos. Então,
F84, transtornos invasivos segundo a CID-10, Classificação Internacional de Doenças, tem um código, F84. F84.0, autismo clássico. F84.1, autismo com muita deficiência mental, muita dificuldade receptiva. F84.2.3.4.5. Ainda no Brasil, de acordo com a CID-10, que é um documento que o Brasil adota, porque existe uma polêmica aí com os documentos americanos, existe síndrome de Asperger. Este rapaz que nós vimos na sala de computação é um Asperger, é um menino que tem todas as dificuldades do autismo, mas não tem deficiência mental. Ele é uma pessoa com capacidade de fazer qualquer atividade da qual ele goste e tenha aptidão, de forma absolutamente funcional. Existem Aspergers casados, pais de crianças que pode ou não vir com a mesma síndrome. Às vezes é um Asperger. Eu estava num trabalho no Amapá, e a mãe de uma das crianças é uma advogada, concursante para ser juiz, me trouxe o filhinho dela para fazer o tratamento, a avaliação, enfim, a abordagem e montar o plano de trabalho com ele. Ela me trouxe o menor e depois ela começou a me contar do mais velho. O menor era um autista, não muito comprometido, mas um autista. O mais velho era um Asperger. E aí ela começou a falar do marido dela. O marido dela era um Asperger, brilhante. Ele é o juiz de direito. Então, uma pessoa assim, brilhante. E ele é um Asperger. Aonde está a diferença? Na leitura da emoção e do sentimento do outro, no entendimento de regras sociais, no convívio com leis. Agora imagine, este Asperger é um juiz. Eu tenho um amigo que mora hoje nos Estados Unidos, inclusive ele fez um capítulo para o meu livro. Eu tenho um livro de autismo e ele fez um capítulo, Minha Vida como Asperger. Ele é um rapaz fantástico, um brasileiro, que viveu dos 19 aos 23 anos sozinho nos Estados Unidos, e ele estudava o quê? Ciências políticas. Ele deve estar se doutorando agora em ciências políticas, e ele é um Asperger, uma pessoa fantástica, mas com todos esses senões, essas questões relacionadas à dificuldade do entendimento de uma vida em sociedade. Eles não têm maldade, eles não têm malícia, para entender, por exemplo, um olhar insinuante. O olhar insinuante tem uma carga emocional que depende de entendimento, intelecção, interpretação, que o Asperger não tem. Um olhar malicioso. Ele olha aquele olhar e fica disfarçando o olhar dele, porque ele não entende o conteúdo que está por trás, e isto incomoda. Mas o autismo, na sua concepção clássica, é uma criança com muitos limites, às vezes até múltiplos aspectos de deficiência, de limite, de alterações auditivas, visuais, mentais. A senhora disse que ia tentar dar uma explicação, a senhora deu uma excelente explicação. Acho que ficou muito claro para quem não tinha, até informações que acho que muitos de nós não conhecíamos. Eu vou pedir mais um minutinho, Okay. Nós vamos mostrar mais umas imagens e voltaremos agora com, mais um minutinho, voltaremos com o programa Para Viver Bem. Até já. Cada livro, uma aventura. Cada mês, uma novidade. No Clube do Livro IDHP, você estará em contato permanente com tudo o que há de melhor para seu conhecimento, cultura e evolução. Associe-se já. Não deixe para depois o que é muito importante para você agora. Acesse o site pazian.com.br. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP. Estamos aqui hoje nesse lugar, uma vibração maravilhosa, uma energia linda. Estamos aqui com a dona Eliana, é a ALMA, Associação dos Amigos das Crianças da Criança Autista. E
A dona Eliana faz um trabalho muito bonito, né? Não só como fundadora, mas como divulgadora do autismo no Brasil inteiro. Inclusive, ela citou no bloco anterior do seu livro, nós mostramos na tela. Eu queria saber mais um pouquinho desse livro, quando ele foi escrito, o que ele contém, embora o nome é bem claro, né? Mas quando ele foi escrito? Olha, o livro, a primeira edição já tem mais de 10 anos e o objetivo maior desse livro é levar para as pessoas uma informação de acesso rápido. É um livro que mostra todo o lado de atendimento educacional à criança autista, explicando o processo de aprendizado, estrutura escolar, todas as questões relacionadas à temática educação. E metade do livro é todo o aspecto ligado à família, sentimentos e emoções das famílias das crianças autistas. É um capítulo, metade do livro é uma parte interessante, porque ela leva, assim, ao entendimento dos pais que toda a emoção pela qual ele vai passar, desde o momento do diagnóstico, ele é um processo. E esse processo tende a ser minimizado com o correr dos anos e a chegada do conhecimento e a melhora da criança. Então é muito interessante, por quê? Porque a gente mostra o trabalho com a criança, como fazer, como a criança aprende, como ela pensa e como a família pode melhorar a sua qualidade de vida entendendo os próprios sentimentos. Quem quer esse livro é pelo site? A gente eles podem tanto fazer contato conosco pelo site quanto por telefone aqui na associação. O livro é enviado via Sedex, é só falar com a senhorita Priscila, que é a nossa encarregada, e ela vai dar toda a orientação necessária. Então vocês viram na tela o site, o telefone e o nome da pessoa aqui é Priscila. É muito simpática, que também atendeu a gente. Ainda sobre aqui a associação. Aqui é uma associação não governamental. Vocês costumam assim, necessitar de recursos externos, de ajuda? Como é que funciona aqui? Como é que é manter essa instituição? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem difícil, mas nós aceitamos doações de todo tipo, em cash, em espécie, coisas de todo gênero. Elas são sempre bem-vindas. A gente se organiza em bazares, em eventos que possam reverter as doações em dinheiro para manutenção da casa, e às vezes a doação chega e ela é utilizada aqui dentro mesmo. Nós recebemos coisas que podem ser utilizadas aqui dentro. Então, todo tipo de participação da comunidade no suporte da existência da alma é sempre bem-vindo. No seu site tem vários atores, né, inclusive da Rede Globo, falando daqui. Você recebe ajuda do pessoal ou a ajuda é mais assim, institucional? Olha, a Regina Duarte é nossa madrinha há muitos anos. A Regina Duarte colabora financeiramente com a Alma. Assim, ela ajuda muitas casas. Então a gente não pode exigir do artista uma sobrecarga muito grande. Ela não ajuda só a Alma, ela ajuda muitas entidades. A Regina Duarte. O Carlos Tramontina e o Maurício de Souza são padrinhos. E o Carlos Tramontina, eu vou contar com ele todas as vezes que eu precisar, em termos de uso de imagem, em termos de espaço. Ele sempre vai nos ajudar. Já o Maurício de Souza, ele é o criador, inclusive, do nosso logotipo. Desde a fundação da Alma, ele colabora com a sua imagem e com a credibilidade que a imagem dele dá ao nosso trabalho. Mas é sempre ligado a uma penetração na comunidade pela influência e pelo respeito que esses artistas têm na TV brasileira. E é bonito também, a senhora dar esse depoimento, para as pessoas verem esse lado humano, não é? Há muitos anos a Regina Duarte nos ajuda. Não é uma quantia, não, é a parte dela para a alma. E ela não ajuda só a alma. E há muitos anos, acho que desde que nós fundamos a associação, 2, 3 anos depois, a Regina Duarte já fazia parte, tanto que ela é madrinha. Não tem outra mulher ali. Ela é a nossa madrinha. Hoje você tem aqui quantos alunos? Eu acabei de fechar uma vaga antes de vocês chegarem e nós atingimos nosso limite, 44 vagas. 44. Nós estamos com 44 crianças. E ainda agora há pouco eu estava conversando também com o nosso pessoal. Nós temos uma psicóloga, claro, tem um pessoal de equipe e tal. E ela está contratando mais pessoas, mais professores, para eu poder aumentar o número de crianças. Então, mais auxiliares
estagiários e mais pedagogos para poder aumentar o número de crianças. E isso quer dizer mais despesa. Mais despesa. Então, olha, vocês que estão acompanhando, vejam esse trabalho belíssimo, vê as pessoas que apoiam, são pessoas, né, sérias, pessoas idôneas. Olha o trabalho, só de conhecer a Dona Eliana, a gente já vê como ela trabalha com a alma, né? Literalmente, alma com L, né? Como ela trabalha com a alma aqui. Então, vê o site, quem quiser vir visitar, pode visitar? Pode, é só agendar, liga para a Priscila, ela agenda. Alguns doadores fazem questão da visita, fazem questão de trazer a doação pessoalmente. Época em outubro, que tem o Dia das Crianças, nós recebemos muitos visitantes. Eles vêm, trazem coisas para as crianças, trazem doações especiais. Eu tenho muito doador anônimo que não quer. Eu tenho um doador que eu faço questão de agradecê-lo sem saber quem ele é. Olha, o senhor está ajudando muito a gente com a reforma da alma. Eu não sei de onde vem esse recurso, mas é ele que está me ajudando a reformar e eu não sei quem é. Eu só tenho que te dizer assim, muito, 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 muito obrigado, porque nós estamos reformando. Olha, Dona Eliana, nós temos muitos amigos que assistem o nosso programa, que acompanham o nosso trabalho e a gente sabe que eles têm ajudado e espero que também ajudem aqui. Obrigada. Viu? É um lugar muito, muito bem elaborado, vamos dizer assim. O seu trabalho é muito bonito, Obrigada. Viu? Muito obrigado por ter recebido a gente aqui e a gente vai continuar divulgando no que for possível. Eu é que agradeço vocês, que peço a Deus que dê a vocês sempre muito espaço na mídia, em todo o seu trabalho, na sua ação profissional. Muito obrigada pela oportunidade de nos colocar em contato com a população. Obrigada mesmo. Muito obrigado. E vocês que nos acompanham, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo carinho. O nosso site pazian.com.br, você pode a partir de amanhã ver novamente essa gravação, essa visita. E gente, vamos trabalhar um pouquinho, vamos divulgar, vamos ajudar quem realmente faz coisas belíssimas, quem ajuda a viver bem, tá bom? Semana que vem estaremos de volta. Beijo no coração e até lá.